Bom dia, estamos de novo, né, aqui. Vamos começar o nosso culto online da adoração. Então, onde vocês estiverem em casa, vamos acalmar os nossos corações para poder iniciar o nosso culto de adoração. Eu vou iniciar agora com uma palavra, né, na chamada adoração, em Salmos 34, 1 a 3. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Junto exaltemos o seu nome. Não importa onde vocês estejam, né? Essa semana, o que está acontecendo no mundo, aqui no Brasil, mas, assim, não deixa a gente de estar sempre louvando a Ele, sempre adorando a Ele, né? Então, a música que veio na minha cabeça nessa semana veio desse Salmo 34, não sei se vocês conhecem da música do Vencedor e por Cristo, em todo o tempo, né? Então, a letra fala, em todo o tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará no meu lábio o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecei comigo, e todos a uma exaltemos o seu nome, seu glorioso nome. Então, essa é uma mensagem assim para a gente, em todo o tempo, nas nossas casas, tá louvando a Ele, mesmo tendo que distanciar um ao outro, mas não deixe, né, de estar adorando. Então, vamos agora, né, estar junto na sua casa, vamos estar louvando nesse momento. Bom dia, pessoal.
Vamos agora louvar nosso Deus. Se você estiver em casa, se quiser ficar em pé para louvar juntos, vamos começar com a música Tu és Soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Enche meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és o Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume. Jesus, e ser santo como és, e ser puro como és, te amar como me amou, pois aquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar, encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Enche meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és o Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar teu perfume.
naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti. Negar tudo que sou e ser santo como és. Tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti. Negar tudo que sou e ser santo como és. Tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus.
acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, esse louvor, Pai, que seja dedicado a Ti, somente a Ti, Senhor, Pai. Obrigado porque, apesar que não estamos junto com os irmãos, mas estamos virtualmente juntos, assistindo, tá junto, adorando a Ti, Senhor, Pai. Esteja conosco, Pai, nesse tempinho que vamos estar ouvindo a Tua palavra, Senhor, através do pastor Daniel. Senhor, possa estar acalmando nossos corações, para que possamos estar realmente ouvindo, guardando e estar aplicando na nossa vida diária, Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, mas te peço, Senhor, Pai, que o Senhor possa estar cuidando, Pai, da situação que estamos enfrentando, esse coronavírus, Senhor, Pai. Sabemos que o Senhor que está cuidando de todos nós, Senhor, Pai, e que o Senhor possa estar nos cuidando, Pai, e realmente dando sabedoria aos médicos, Senhor, Pai, ao pessoal da saúde, para que eles possam estar cuidando de cada enfermo, Senhor, Pai, e também, Senhor, possa estar cuidando da população, Senhor. Entrego esse momento em Tuas mãos, agradecemos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, é uma alegria, um privilégio estar dirigindo a palavra a vocês uma vez mais. É o nosso segundo culto online da ISP. Vocês estão vendo no dia 29 de março, mas nós estamos gravando isso numa terça-feira à noite. Os números hoje são de mais de 400 mil infectados ao redor do mundo, cerca de 16 mil mortes, e no Brasil está com quase 2 mil casos confirmados. Eu sei que no domingo, quando você estiver assistindo isso, os números vão ser diferentes, provavelmente bem maiores do que esses que eu estou mencionando agora. Por isso, nós estamos em quarentena. Quarentena, se você olhar no dicionário, é um conjunto de 40 objetos ou 40 seres. Assim como a gente fala uma dezena de cadeiras ou uma centena de pessoas, a gente poderia falar uma quarentena de bananas ou uma quarentena de macacos. Mas quarentena tem a ver com esse tempo de reclusão, pelo período máximo da incubação da doença, que estão dizendo que é cerca de 2 semanas, contadas a partir do último contato com alguém infectado ou da saída do lugar com problema. De qualquer forma, esse nome quarentena vem do período de 40 dias. E essa quarentena que estamos passando em 2020 acontece justamente no meio da quaresma. Quem lembra qual a data da quaresma?
como que ela é contada? Você lembra? A quaresma é o período de 40 dias, contados a partir da quarta-feira de cinzas, em que católicos e algumas outras comunidades cristãs se dedicam à penitência em preparação para a Páscoa. Outro nome para a quaresma é quarentena. Então são 40 dias, em que normalmente os católicos se abstêm de comer carne. Por isso o tal do carnaval. Né? A gente olha o carnaval como cristãos e fala, puxa, mas que coisa absurda. Mas para você ter ideia, né? O carnaval começou por causa de uma festa cristã. Porque a quarta-feira de cinzas inicia o período de preparação para a Páscoa. De 40 dias de uma espécie de um luto, uma espécie de um pesar, porque sabe que Jesus vai morrer na sexta-feira santa. Então, para extravasar toda a energia, extravasar todos os desejos, dar vazão à carne, instituiu-se essa coisa do carnaval, que no começo era só comer o máximo de carne possível antes da quaresma, e aí foi se dando margem a mais e mais carnalidade. Nos dias de hoje, além de não comer carne, né, alguns podem escolher outras coisas, como não comer nenhum doce, não assistir nenhum filme, ficar longe do Facebook, não tomar refrigerante. Outros deixam de jantar ou de tomar café. De qualquer forma, eu quero falar na Bíblia sobre essa coisa de 40 dias. Onde a Bíblia fala sobre períodos de 40 dias? Que histórias envolvem períodos de 40 dias? Você que está aí na sua sala, conversa aí do lado. O que você lembra de 40 dias que tem na Bíblia? Conversaram? A primeira coisa que vem à mente assim na história, seguindo cronologicamente a Bíblia, alguém deve ter falado, o dilúvio. Choveu 40 dias e 40 noites. Isso é verdade. Mas será que o dilúvio durou só 40 dias e 40 noites? Na verdade, choveu direto por 40 dias e por 40 noites e as águas subiram muito. Depois de quanto tempo Noé saiu da arca? Quem que lembra? Você pode ver aí em casa depois, junto com o resto do pessoal. Olha lá em Gênesis 7, 8. Começa a chuva no dia 17 de fevereiro da vida do Noé. E depois de 40 dias de chuva, tudo ficou inundado por 150 dias. 5 meses. E aí começa a baixar água. E leva outros 5 meses para baixar água. 10 meses no total. Para começar a aparecer o topo das montanhas. Mais 40 dias, depois de ver o topo das montanhas, Noé abre a janela da arca e solta a pomba. E vai lá e volta, não achou nenhum lugar. Espera mais 7 dias, solta a pomba de novo. A pomba volta com um raminho no bico. Só que ela voltou, não conseguiu ficar lá. Mais uma semana, daí Noé solta a pomba de novo e aí ela não volta. Só no dia 27, assim, levou quase um ano inteiro para baixar toda a água, e no dia 27 do mês 2, então 1 ano e 10 dias depois que começou a chover, é que Noé desce da arca, com sua família, e eles prestam culto a Deus. Isso faz pensar que talvez a quarentena que a gente está passando seja o início de um período longo. Assim, o fato de fechar todo o comércio, todos os serviços, vai ter consequências depois na economia e na retomada da nossa vida normal. Na qualidade dos empregos, na existência das empresas. Mas vamos continuar. Segunda história, que envolve 40 dias. O que tem lá em Números 13 e 14? O que essa figura lembra você? A dica é ter um cacho de uva bem grande. Lembrou? 40 dias foi o período que os espias ficaram lá na terra de Canaã. Depois disso, 10 disseram que a terra era boa demais, mas os habitantes eram fortes demais. E não tinha como vencê-los. E só 2 disseram, não, se Deus falou para a gente ir, devemos ir.
Para conhecer ou relembrar o restante da história, no livro chamado Números, capítulos 13 e 14, você pode acompanhar essa história lá. Mas saiba o seguinte, quero só destacar o seguinte fato. Foi porque os espias passaram 40 dias ali, na terra de Canaã, que Deus fez com que eles andassem pelo deserto durante 40 anos. Se eles tivessem ficado só uma semana, 7 dias, talvez tivessem andado só 7 anos, mas ficaram 40 dias. 40 dias olhando e se acovardando. E por causa disso, em vez de entrar direto na terra de Canaã, Deus os faz dar uma volta de 40 anos antes de entrar de fato na terra de Canaã. E desses que saíram dessa geração, todos morreram depois de 40 anos. E só quem entra na terra de Canaã são aqueles 2 espias que tinham dito: se Deus falou que é nossa terra, a gente vai entrar. Pergunta aí para os seus pais, pergunta qual o nome desses 2. Eu não vou dar resposta aqui. Terceiro período de 40 dias. Olha essa imagem e me diz o que levou 40 dias. Muito bem, alguns acertaram. O povo de Israel saiu do Egito. Saiu do Egito depois das 10 pragas. A gente chama de 10 pragas, mas se você ler o título na sua Bíblia, vai ver que são 10 sinais. As 10 maravilhas de Deus lá no Egito. Sinais que Deus mostrou a sua mão poderosa. Então, depois os 10 sinais que Deus faz, então Israel todo o povo de Israel sai do Egito, onde tinham sido escravos por tanto tempo. E agora eles estão caminhando para a terra prometida, voltando para a terra prometida. E aí Moisés sobe ao Monte Sinai. E lá ele fica durante 40 dias e 40 noites sem comer nada, sem beber nada, esperando receber a lei de Deus, que está sendo escrita em tábuas de pedra. Esse evento acontece 2 vezes, porque na primeira vez, Deus interrompe o tempo ali, depois dos 40 dias, e ele fala para Moisés: Moisés, deu errado, deu ruim. O povo começou a idolatrar bezerros de ouro. E se você lembrar dessa história, você vai lembrar que o povo de Israel começou a dizer uns para os outros: cadê esse Moisés que subiu nessa rocha cheia de trovões e cheia de nuvens? Ele deve ter morrido lá em cima. Já se passaram 40 dias e nem sinal dele. Aí os líderes vão para Arão, o irmão de Moisés, que ajudou a levar a palavra para o faraó, que tinha visto todos os sinais. E o povo diz para ele: faça para nós algum Deus. Arão concorda, junta o ouro e diz que, fundindo, de repente aparece um bezerro. E ele vai dizer para o povo: esses são os deuses, talvez fossem 2 bezerros. Esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. Então Moisés desce do monte, fica muito irado, ele quebra as tábuas da lei, tem uma série de coisas acontecendo ali, você pode olhar em Deuteronômio 9 e 10. E aí, uma segunda vez, Moisés vai ao monte e fica mais 40 dias e mais 40 noites para receber as tábuas da lei. Eu podia falar também do tempo que Golias ficou afrontando Deus. Diz que Golias saía ali no vale, ficava xingando todo mundo, dizia que esse povo é um povo covarde, não tem homem ali naquele grupo, e que esse Deus que eles adoram não vale nada. Aí um menininho, rapaz, Davi, ouve aquela afronta e vai enfrentar Golias. A gente tem esse tempo de 40 dias também, depois que Elias enfrenta os profetas de Baal. Ele ficou muito irado com o desvio do povo de Israel, que em vez de adorar a Deus, estava adorando Baal. E ele desafia os 400 profetas de Baal numa espécie de prova para ver quem é o Deus verdadeiro. No final, ele vence, o sinal é mostrado ali, o fogo desce do céu e queima a oferta no altar. E aí ele
mata todos os profetas de Baal. E aí ele ouve uma mensagem da rainha Jezabel dizendo: aquilo que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com você. Eu vou te pegar. E aí Elias fica com medo. O mesmo Elias, que estava com muita coragem, que ele colocou Deus para provar que só existe um Deus em Israel, agora ele está com medo de uma mulher, a rainha Jezabel. E aí ele vai para uma caverna e fica lá escondido, pensando: é melhor eu morrer. E aí ele fica com sono, dorme, aí vem um anjo e fala para ele: come. Ele come, volta a dormir de novo, depois o anjo acorda ele de novo e fala: come. E aí depois que ele come e fica forte, sai da depressão, ele começa a correr. O anjo fala: você tem que correr naquela direção. E ele corre durante 40 dias e 40 noites. A Bíblia também fala sobre a mensagem de Jonas para Nínive. Ele dizia: em 40 dias, a Nínive vai ser destruída, se não houver arrependimento dos pecados. Mas eu não vou gastar mais tempo com esses 40 dias, eu queria gastar tempo em 2 eventos, também conhecidos de vocês. Um é quando Jesus foi tentado, lá no deserto. Jesus foi tentado a tentar a Deus. Ele foi tentado a provar que ele era favorecido, querido por Deus. Foi questionado em sua identidade. Foi tentado a ser espetacular, a causar impacto midiático. Foi tentado a ter prestígio, riqueza, a glória deste mundo. Coisas que tentam a muitos líderes eclesiásticos e pessoas comuns até os dias de hoje. Jesus foi batizado por João Batista. E uma voz do céu diz: esse é meu filho amado em quem tenho muito prazer. Jesus sabia a sua identidade. Por isso, quando Satanás vai tentá-lo, ele não se entrega, ele não cai na conversa de Satanás. A Bíblia diz que logo depois do batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo. Ele é levado até o deserto para ser tentado. E alguns não conseguem entender essa frase porque parece contraditório. Como assim? Alguém cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Se alguém anda com Deus, ele não vai ser protegido de todas as tentações? A história de Jesus deixa claro que não é assim. A Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém, mas a cobiça da pessoa é que leva à tentação, e caindo na tentação, chega à morte. Mais do que pensar na questão da tentação de Jesus, eu queria que você pensasse em que momento da vida de Jesus, em que momento do ministério de Jesus acontece esses 40 dias no deserto. Foi no início do ministério de Jesus. Jesus passa por uma quarentena, e ao final dela, ele é tentado. E ao final da tentação, ele está mais forte, ele é fortalecido, ele está preparado para começar seu ministério. Outro período de 40 dias na vida de Jesus tem a ver com o tempo depois da Páscoa. No final do mandato, no final do ministério, no final, não do mandato, mas no final do seu ministério, Jesus é traído, julgado injustamente. Ele é condenado, ele é torturado e ele é executado. Foi sepultado e 3 dias depois ele ressuscita, como havia dito que faria, mas que nenhum de seus discípulos tinha entendido. Aqui a gente vê Tomé na segunda aparição de Jesus ao grupo de discípulos. Ele não esteve na primeira aparição, então ele diz assim: se eu não encontrar Jesus e colocar meu dedo no seu lado e nas marcas dos pregos nas suas mãos, então eu não acredito que seja Jesus. E esse quadro mostra um Tomé não olhando fixamente para a ferida de Jesus, mas como se fosse um cego. Ele não consegue focar os seus olhos. A frase com que termina esse episódio é Jesus dizendo: Tomé, você crê porque você viu? Bem-aventurados aqueles que não viram e ainda assim creem. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscita, ele fica por 40 dias com seus discípulos, ensinando, relembrando, explicando
tudo que existia no Antigo Testamento sobre o Messias e como tudo isso se cumpriu na vida dele. Aí ele sobe aos céus e deixa a grande comissão, a tarefa final esperada dos seus seguidores. O que Jesus diz em Mateus 28, versículos 18 a 20? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas, tudo que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Estarei com vocês até o final da existência desse mundo. Estarei com vocês até o final da existência desse sistema que compõe o mundo. E ele diz, esperem em Jerusalém, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo, para que sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aos discípulos, os apóstolos, iam começar o seu ministério. Assim como Jesus ia começar o ministério dele, ele foi para o deserto para ser tentado. Então os discípulos passam 40 dias com Jesus. Não exatamente num deserto, mas num tempo de recolhimento, de repensar, de reflexão, de tentar entender tudo isso que tinha acontecido. Como é que o espírito deles, como é que a motivação deles, que era se tornar alguém importante num reino terrestre, foi frustrado. A expectativa de ver Jesus como rei foi jogada ao chão. E depois eles não entenderam essa coisa da ressurreição, porque acharam que isso não ia acontecer agora, mas ia acontecer depois, algum dia, sei lá. Mas Jesus ressuscita ao terceiro dia. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, outros santos, outras pessoas tementes a Deus, outras pessoas fiéis a Deus, também ressuscitaram naqueles dias. Então deve ter sido um período muito estranho. Tenta imaginar o templo em Jerusalém, onde as pessoas tinham que ir lá para poder adorar a Deus. A cortina que guardava o lugar chamado Santo dos Santos foi rasgada de cima para baixo. A presença de Deus naquele lugar não estava mais unicamente ali. E Jesus fala, vão para Jerusalém e fiquem lá e esperem até serem cheios do Espírito Santo. Até começar o seu novo ministério, até começar a igreja. Então, quando a gente pensa em quarentena, no preparo para o ministério, Jesus passou por uma quarentena. No início da igreja, os apóstolos passaram 40 dias em revisão com Jesus e mais 10 dias aí de deserto, de expectativa, de esperar, de estar orando, até chegar ao Pentecostes. O mundo como a gente conhece não vai mais existir. Como assim? É que o mundo, as empresas, as escolas, o mundo como a gente vive hoje, não vai existir mais depois que passar toda essa crise. Vai ser um novo normal. Uma crise é oportunidade. Oportunidade no meio do caos. Alguns empregos vão deixar de existir. Algumas empresas vão deixar de existir. Algumas categorias vão deixar de existir. E vão surgir novas. Algumas igrejas vão deixar de existir. Alguns programas de televisão. Mas vão surgir outras. Mas pensa você, eu sei que você está em casa, está acompanhando a gente pela internet, e além de fazer uma coisa boa, que é participar do culto pela internet, você faz muitas outras coisas na internet. Gasta seu tempo com ela. E se a internet acabar? Já pensou o caos? Seria mais uma crise. Então eu queria dizer para você, pense, espere o melhor. Eu também gostaria e oro para que logo acabe esse medo, o isolamento, não poder abraçar as pessoas. A gente vê pessoas queridas e tem que fazer tchauzinho de longe. Tem que ficar em casa, a gente perdendo emprego, empresas quebrando. Eu gostaria que tudo isso acabasse logo. Ao mesmo tempo, eu penso que a gente deve se preparar para um período difícil e provavelmente longo. Não vão ser apenas algumas semanas, mas alguns meses. Agosto, setembro, talvez. E depois, assim como na história do dilúvio, leva um tempo até a vida voltar à normalidade. A gente está no período da chuva agora. Está todo mundo escondido.
mas está subindo a água. Como vai ser quando voltar tudo ao normal? Não vai ser igual, vai ser um outro normal. E diferente de outros tempos, quando alguns pensavam, aqui está ficando ruim, melhor ir para outro país. Pela primeira vez na história, eu acho. É uma quarentena no mundo todo. Então, o que está acontecendo aqui, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na China. Alguns vão dizer, não, mas na China já acabou. Então, acabou a expansão, mas o perigo continua lá, porque as pessoas não foram imunizadas. Não é todo mundo que tem os anticorpos, não existe vacina ainda. Então, se entrar uma pessoa com o vírus de novo na comunidade, e começa tudo outra vez. Então, precisa ficar testando o tempo todo, não pode haver contaminação de jeito nenhum. Aqui no Brasil está um pouco diferente. Aqui eles não isolaram as pessoas com o vírus. Então, uma quantidade grande de pessoas vai ser infectada. Mas a maioria não vai desenvolver os sintomas, o que é uma coisa boa. Mas a gente não sabe como vai se comportar o restante e quanto tempo isso vai levar. Então é importante fazer o isolamento, para a gente poder ter tempo de os hospitais se prepararem, de receberem as pessoas doentes. Tem algumas tarefas para vocês. Você que agora tem tempo, marca o seu tempo de devocional. Agende qual é o seu tempo de devocional e faça o seu tempo de devocional. Busque a Deus. Precisa ler a Bíblia. Se você precisa de alguma dica sobre alguma coisa, como eu faço para estudar sobre Apocalipse? Eu quero estudar mais sobre quarentena, eu quero estudar sobre a vida de Jesus. Fala com alguém, pode falar comigo. A gente vai ajudar você a se preparar. Use bem o seu tempo com a família. Abrace bastante. Dentro de casa pode. Cuide do bom humor, da irritação, da convivência. Recebi do Shenzão uma mensagem falando assim que depois de muito tempo, quando as pessoas não conseguem sair, fica todo mundo convivendo, fica preso em casa, a tendência é começar a ficar mais irritado, a tendência é brigar por qualquer coisa. Então, a responsabilidade dos chefes da casa é prestar atenção se não está acontecendo com você e se não está acontecendo com outras pessoas e ajudar a manter o astral mais alto. Minha sugestão firme é que gaste menos tempo na internet e, no máximo, 10 minutos por dia se atualizando sobre o vírus. E não repasse nenhuma mensagem sobre coronavírus, sobre remédio que inventaram não sei aonde. Assim, espera um pouco, né? Tente acalmar a sua ansiedade. Eu queria estar terminando orando. Eu queria que você orasse comigo, não só hoje, mas orasse também em família. Ore pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente. A ISP, eu ouvi uma vez, tem pelo menos 27 pessoas que são médicos ou estudantes de medicina. Não sei se o número aumentou ou diminuiu. De qualquer forma, além dos médicos, tem enfermeiros, tem terapeutas ocupacionais, tem fisioterapeutas, todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Ore por eles, ore pela saúde deles, ore pela força deles, ore pelo testemunho deles. Ore pela saúde de todos os irmãos da igreja. Tem pessoas com saúde mais fragilizada. Ore para resistir à tentação de compartilhar notícias falsas. Mesmo as melhores pessoas, com as melhores intenções, acabam compartilhando notícias que não são verdadeiras. Peça para Deus para lhe dar equilíbrio e resistência à tentação. E, por último, e não menos importante, ore pela ação do Espírito Santo, para quebrantar o coração dos nossos amigos e parentes e levá-los a Cristo. Quem sabe seja um período onde as pessoas estão repensando os valores da vida, porque nesses dias, não importa se você fez doutorado, ou se você tem dinheiro, nos tornamos todos iguais, todos sujeitos a uma coisa invisível, mas que pode causar tantos danos. De onde vem a sua paz
no meio das tormentas? De onde vem a sua esperança quando outras pessoas não têm esperança? Que Deus possa fortalecer a sua fé, para que você seja luz no meio das trevas, para que seja sal no meio desse mundo. Oremos. Deus e Senhor, como foi listado aqui, queremos, Deus, orar pelos nossos irmãos, em especial os profissionais de saúde. Aliás, Deus, oramos não só pelos profissionais de saúde da ISP, ou da ITA, ou das igrejas chinesas, mas oramos por todos os profissionais de saúde, Senhor. Guarda-os, Deus, para que eles também conheçam a Ti, para que eles percebam que existe um limite para aquilo que a gente pode fazer humanamente, medicamente. Oramos, Deus, por milagres que possam despertar a fé das pessoas. Oramos também, Deus, para que o Senhor guarde a saúde de cada um da nossa igreja, especialmente os que têm saúde mais frágil. Fortalece-os, Deus, e guarda-os de serem contaminados. Oro também, Deus, pelo nosso tempo em família. Oro, Deus, para que haja um ganho de qualidade, que não fique cada um no seu celular, ou no computador, ou no quarto, mas que a gente possa ter tempos muito bons juntos. Ajuda-nos, Deus, a termos a regularidade, a mantermos nossa agenda, a fortalecermos fisicamente, termos uma boa alimentação, mas especialmente, Deus, oramos por uma mudança de qualidade no relacionamento de cada uma das famílias aqui, de quem está ouvindo. Oramos também, Deus, pela resistência a essa coisa de divulgar notícias falsas. Ajuda-nos, Deus, a termos discernimento, a reconhecermos a verdade e a mentira. E mais do que isso, Deus, queremos orar pelos nossos amigos e nossos parentes que ainda não Te conhecem. Ajuda-nos, Deus, a sermos sal e luz. Ajuda-nos, Deus, a levarmos uma palavra que possa conduzir, uma palavra que provoque uma conversa espiritual e que a gente possa compartilhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Oramos, Deus, por paz. Oramos, Deus, por esperança renovada. Obrigado pela vida de cada um. Guarda-os debaixo do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Agora vamos à oferta. Não sei se todos sabem, né? Apesar que a gente não está presencial, mas vocês sabem que vocês podem contribuir à oferta através do depósito, né? Então, estamos divulgando aí no slide, né? A conta bancária. Então, vocês podem depositar diretamente na conta, tá bom? Sacrifícios de louvor, sacrifícios de amor, é o que temos pra Te oferecer cada dia, ó Senhor. Sacrifícios de louvor, sacrifícios de amor, é o que temos pra Te oferecer cada dia, ó Senhor. Rei Jesus, és digno de louvor. Rei Jesus, és digno de amor. Nos prostramos aos Teus pés, adoramos, Te adoramos, Rei Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor. Queremos agora, nesse momento, entregar essa oferta em Tuas mãos, Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor sempre supriu as nossas necessidades e queremos realmente dar
uma parte para Ti, Senhor Pai, para a Tua obra. Entrego esse momento, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora, hora da bênção. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Que a graça abundante, transbordante, graça que não é aquilo que a gente merece, mas é algo imerecido, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor transformador, o amor que se compadece dos outros, o amor que nos faz sair de nós mesmos para nos importarmos com o outro, amor do Deus Pai, aquele que é amor, e que a presença, o consolo, o fortalecimento, a renovação do Espírito Santo sejam sobre você, sua família, sua casa, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Celebrate all of your goodness.